Olá, Hello! Olá, olá, boa noite, noite. tudo bem? Tudo bom e você? Bom, vamos aí iniciar mais uma live. Deixa eu finalizar aqui o som aqui que atrapalha. Tudo Tá bem? me ouvindo bem? Tô bem, Tudo tô bem, jóia. tô vendo tranquilo, tá? Fabinho entrou aí agora que eu vi. Seja bem-vindo, Fábio. Sim, Boa noite. boa noite, pessoal. Boa noite. Vamos lá, então nós vamos iniciar então a nossa live de hoje, né? E essa live será Sim, muito especial, será muito, né, interessante. Boa noite para a Sidneia, que está entrando aí agora também. Seja bem-vinda. boa noite. Boa noite, meninas. Sejam Sejam bem-vindos. bem-vindas. Vamos esperando um pouquinho para ver se, né, o pessoal entra, né, mais pessoas, né? A gente começa agora, até todo mundo, né, perceber que a live começou, né? Aí demora um pouquinho, né? Olá. E a internet já começou a ficar. Sua internet já está começando a Abriu uma... rodar lá, assim, já. Ah, é? Hã? Oh, meu Deus. É, essas questões técnicas, elas sempre são complicadas, né? Ai, acontece, né? Boa noite, Sidneia. Uma gratidão por você, pela presença de vocês com a gente aqui hoje. Então, nós vamos estar falando sobre registros acásticos, gente. Um assunto bem bacana que eu costumo trazer muito aqui para a mesa, porque a gente trabalha muito com os registros acásticos, os atendimentos da mesa. E depois, no finalzinho, nós vamos fazer aí uma ativação e um decreto, né, um decreto da mesa que a gente faz especial aí para a abertura dos registros acásticos, para a gente poder ter o acesso a eles na hora que a gente está fazendo um atendimento com a mesa. É, Então vai e ser bem bacana. quem não sabe ainda, né, Sandra, que ainda não entrou nas nossas lives, está entrando agora, está entrando para conhecer, nós estamos fazendo constantemente essas lives, né? Não está dando ainda para fazer toda semana, mas de 15 em 15 dias aí nós estamos nos reunindo aqui para esse bate-papo, para essa conversa, né? Que tem o objetivo de estar trazendo um esclarecimento também sobre as questões da espiritualidade, né, com vários assuntos, e também as questões que também envolve ali o atendimento que é feito da mesa e como funciona a mesa, né? Então os assuntos, eles são assuntos que estão sempre ali próximo, muito próximo daquilo que é realizado nos atendimentos, né? Até para que todo mundo possa entender como que funciona, entender esses assuntos, como que você faz o trabalho ali de atendimento, né? E a pessoa sente toda aquela energia e da onde vem isso. Então, isso tudo a gente está tentando trazer um pouquinho de cada vez, né? Aqui para as lives nossas, né? Não é isso? Sim, sim. E também a gente trazer aí um pouquinho de como que é realizado o atendimento, para vocês conseguirem também sentir a Tem energia, a a live, vibração aí da hoje mesa quando a gente faz a ativação, né? a sua, a sua internet Viu? está travando bem, viu, Sam? Está travando bastante. É, Está travando não bem. tem muito o que se Ó. fazer. Você tá pertinho, tá mais perto, tá mais longe aí do seu, Estou do um seu. pouquinho mais longe, um pouquinho mais longe hoje. Pode ser que seja isso. Pode ser que Vou seja tentar isso então. aqui, peraí. Tem- Deixa eu ver, Tenta deixa eu dar uma trocar aí mexida. antes de começar. Não, eu tô usando aqui a melhor à distância mesmo. Ela mesma automaticamente ela muda, né? E tem o 5G e o 2G. Então o 2G ele pega Ah, tá. maior, tem mais distância. Apesar que não é tão distante assim, né? O apartamento é bem pequenininho. É às vezes a questão do horário mesmo. Esse horário das 20 É, horas, esse é um horário que o pessoal tá usando muito, principalmente o Instagram. 20 horas é é um o horário horário que assim talvez tenha top. mais pessoas. Então, isso que acontece. Então, mas tá travando bastante, viu? Tá travando bastante. Mas Nós, tá nós- dando para me ouvir?
Então, dá para te ouvir, mas quando começa lá o coisinho do Itaú, assim, que fica, sabe? Aquele bolinho do Itaú, começa assim, pronto, aí trava mesmo. É, vou abrir a porta aqui para ver se melhora. Peraí. Tenta mudar a posição, talvez, né? Não melhora muito, não. Vamos ver. Tá, vamos lá, vamos vibrar, vibração, porque aí a coisa flui, né? Ai, ai. Bom, vou dar o boa noite novamente para todos, né? Os que estão entrando agora também, a Helena, eu vi que a Helena entrou aí agora também, outras pessoas também já entraram. A gente sempre fica muito feliz da presença de todos vocês nesses encontros nossos, Bonitinho. né? Então, a gente sempre faz aqui um assunto específico e fica tentando interagir aqui com o chat, né? E o chat nem sempre a gente consegue, né, enxergar tudo que aparece, porque no Instagram a coisa vai indo, né, rápido assim, né? Diferente lá do YouTube, que a gente tem como puxar de volta e olhar certinho, mas vamos interagindo aqui à medida que vocês tiverem algumas dúvidas também, quiserem perguntar, interagir, falar alguma coisa, nós vamos É, tentando aqui ler também e interagir, né? de repente, Ria, a gente pode até mais para frente tentar fazer as lives pelo YouTube, quem sabe às vezes é até melhor, não sei. Aí a gente Que pode ver também é outra também. coisa importante, né? Quem estiver entrando aí também agora para nos conhecer, nós temos o canal no YouTube também, né? Mesa Guide, Missional, e dá né, ali uma procurada para a gente ali no YouTube. Essas lives aqui também são postadas lá. Tem outras lives que a gente vai postando, outras que nós fizemos também lá no Espaço Conin também, espaço que também nós trabalhamos. E também nós estamos aos pouquinhos alimentando lá o YouTube, ok? Gente, Bom, Ricardo, eu até queria aproveitar, já que a gente estava esperando aí o pessoalzinho entrar. Fizeram uma pergunta para mim, teve uma vez que eu postei sobre pêndulo, né? E aí o pessoal uhum, perguntando qual que é o pêndulo melhor para se trabalhar na mesa, né? Então, o que eu gosto de utilizar é o de cristal. Eu vou mostrar aqui para vocês. Esse pêndulo aqui, ó. Ele é gostosinho de trabalhar, porque ele é levinho, e então a gente dá preferência para esse. Não que os outros não funcionem, né? Eu tenho de madeira também, tenho de metal. Mas para trabalhar na mesa, bacana, a gente está trabalhando com esse pêndulo aqui, que é um pêndulozinho de cristal. Tem vários tipos, né? Vários tipos de pêndulo de cristal. Ele é bem bacana para a gente trabalhar com ele a frequência dele na mesa. Só para muito responder bom. aí as, Esse, as esse é o dúvidas. pêndulo que eu tenho também. Né? Então, ele é muito Mas é, bacana. Eu gosto de trabalhar com os de cristal na mesa. mas é bom sim a gente ter esclarecimento, né, de qual que é aquele que a gente tem mais. É claro que às vezes a questão também é a preferência da pessoa, né? Sim, sim. Mas eu também prefiro mais esses que são de cristal mesmo do que o pêndulo de madeira, por exemplo, né? Eu prefiro Eu também esses gosto que de são. trabalhar com pêndulo de madeira na radiestesia, porque eu também trabalho com a mesa de radiestesia, eu identifico, gosto mais. Agora, na mesa multidimensional, eu gosto do cristal, mesmo porque eu trabalho muito com cristal. Hoje eu vou tentar mostrar a mesa para vocês, gente. A hora que eu estiver fazendo a ativação, vou tentar virar a câmera aqui e vamos ver se dá certo. E aí vocês vão ver eu trabalhando com a mesa. Então, vocês vão ver a mesa em vez de ficar olhando para minha cara. Aí, então, eu gosto de estar trabalhando com cristais na mesa. Então, eu utilizo os cristais e gosto de ponta também, de cristal, tem uma piramidezinha também. Aí vai muito da preferência. Aí, quando vocês forem fazer o curso, a gente vai conversar mais sobre esses assuntos, assim, do que colocar na mesa, né? E aí, o pêndulo de cristal é o que eu gosto de utilizar. Lembrando que a mesa é multidimensional Gaia, então ela está conectada ao espírito Gaia, espírito do planeta Terra. Então é muito mais lógico, né,
que tem os cristais, né, que fazem parte de toda essa energia de Gaia, né? E Sim, tem tudo a ver, muito bom. né, com a energia da mesa, com certeza. Né? Bom, nós vamos iniciar então o assunto aqui, que nós buscamos então a questão dos registros acásticos, né? Explicar um pouquinho o que é o registro acástico. Algumas pessoas já ouviram falar, algumas não ouviram falar disso, não sabem nem o que é. E é importante que a gente possa trazer um pouquinho desses assuntos, sempre de uma forma bem simples, né? E de uma forma a tentar esclarecer, né, Sandra? Porque, às vezes, lá no curso, por exemplo, de espiritualidade, o básico que eu faço, né, todos os anos, eu sempre, quando inicio, eu sempre inicio perguntando, ó, já ouviram falar disso? Né? E na maior parte dos assuntos, tirando cristais, né, tirando cristais, é, e alguns outros pequenos assuntos, né, chakras, por exemplo, né, o restante, as pessoas conhecem muito pouco mesmo, assim, né? Então, às vezes a gente traz um assunto que é para poder abrir o campo mesmo, para abrir o campo. Então, aqui um pouquinho desse personagem que é o Edgar Cayce. Né? Então, para quem não conhece, o Edgar Cayce foi um grande médium, na verdade, a gente chama de médium, foi um grande paranormal, né? Norte-americano. Nasceu em 1887, aliás, minto, 77, e o Edgar Cayce, ele passou, então, a, a, a ser um personagem bem interessante nos Estados Unidos, porque ele desenvolve, desde criança, uma habilidade paranormal muito interessante, que ele dormia, e ao dormir ele entrava em transe, e nesse transe ele passava, então, a falar com pessoas que haviam desencarnado, a trazer receitas médicas, a também trazer ali o conhecimento de outros lugares e de outros tempos, né? De tempo e espaço, ou seja, passado, presente, futuro. Isso era bem interessante, né? Edgar Cayce, ele quando era jovenzinho, menino, estava na escola, por exemplo, ele sentia muito sono, então, já pelo fato dessa presença que ele tinha aqui, né? Deixa eu ver se a Sandra reconecta aqui. Vamos ver se eu consigo fazer ela reconectar. Vamos ver. Voltou? Voltei, voltei. Tá muito ruim minha internet, gente. Tá Ai, bem, Deus. né? Hoje tá daquele jeito que de vez em quando acontece nas lives que eu fazia também lá do Espaço Colim, que às vezes eu tava aquela coisa, né? Mas eu estava falando É, aqui então, sobre o Edgar Cayce, né? Ela tá tentando ainda, né, a conexão ainda que não está boa, tá? Então, o Edgar Cayce, quando ele era jovenzinho e estava na escola, ele sentia sono e ele dormia em cima do livro. E aí os professores ficavam muito bravos com ele, e aí quando acordava ele, e aí e questionava ele, ó, você está dormindo, ao invés de você realmente prestar atenção e estudar, ó. E o Edgar Cayce, então, ele falava tudo aquilo que estava no livro. Quer dizer, toda aquela informação que o professor havia passado ali e ele estava dormindo, ele havia adquirido esse conhecimento, mas não pelo que o professor estava falando, mas sim pela capacidade paranormal dele de ir lá atrás da informação. Né? E isso é bem interessante, esse personagem. Por que eu estou trazendo ele? Porque o Edgar Cayce foi um dos primeiros personagens
a falar sobre registros acásticos, né? E ele dizia que depois, né, quando ele vai ficando mais velho, ele passa a desenvolver essa capacidade paranormal dele, e ele vai, nessa capacidade paranormal, ele vai fazendo algumas previsões, ele faz alguns atendimentos de pessoas, e tudo isso era feito de uma forma monitorada. Então, por exemplo, ele entrava num transe, uma espécie de sono, que era um transe que ele entrava, e tudo isso estava sendo monitorado. Então, estava com o aparelho de taquigrafia do lado, né, para poder registrar tudo aquilo que ele trazia, né, e o que ele falava. Então, você tem todo um registro ali em cima daquilo que o Edgar Cayce fazia. E ele dizia assim que existiam duas fontes de informação que ele trazia, né? Uma era a capacidade de entrar em contato com o subconsciente da pessoa. Então, o que ele fazia? Ele conseguia acessar o campo vibratório da pessoa, que nós fazemos isso muito bem, né, nos atendimentos, seja o atendimento de barra cigana, seja o atendimento da mesa multidimensional, né? A gente entra, né, lá e traz e puxa, então, essa informação. Hello, Sandra! Oh, voltei. Tudo bem? Será que eu vou Agora, conseguir hoje? Meu Deus do céu. não, agora vai. Agora eu tenho certeza absoluta que agora, Vou né, vibrando aqui, vibrando. agora, agora vai até o fim. Tá? Então, eu estava falando, viu, Sandra, sobre, iniciando aqui, falando sobre o personagem bem importante, que é o Edgar Cayce, que é um médium norte-americano, que é um paranormal, né, norte-americano, que nasceu em 1877, né, ele morreu em 1945, né, e no comecinho, no 45, e ele foi uma das primeiras pessoas, na verdade, a falar sobre registro acástico, porque a sua capacidade paranormal era justamente se conectar, né, com os registros acásticos. Então ele dizia que existiam duas fontes, né, eu estava dizendo isso, existiam duas fontes de informação que o Edgar Cayce trazia. Uma era o subconsciente da pessoa, então ele entrava no subconsciente da pessoa, que é aquele fenômeno que acontece muito nos atendimentos que a gente faz, né? Que é a gente entrar no campo vibratório da pessoa, né? E puxa ali as informações que são importantes, né? Isso acontece muito no baralho cigano, por exemplo. E a outra fonte, Edgar Cayce falava que chamava-se registros acásticos. Porque a palavra akashi, na verdade, ela significa éter, é o elemento éter, né, que é o Sim, plano, né, é. espiritual, que é a quarta dimensão, e aí é onde ele puxava as informações. E aí ele fez várias previsões ali, é bem interessante, porque ele fala algumas coisas que são muito legais em relação a registros acásticos, que perguntam para ele um monte de coisa, e ele fala assim, ó, os registros acásticos que ele também chamava de, até anotei aqui, ele chamava de livro da vida ou livro das memórias de Deus, que era o nome que ele dava, né? E eles falava que realmente assim era a fonte de informação que existia de toda a humanidade, de todas as pessoas. Então, tudo aquilo que as pessoas vivenciam, pensam, agem, falam, tal, estão nesse registro. E é nesse registro que ele busca as informações quando ele entrava em transe, né? E eu achei interessante trazer isso, Sandra, para poder esclarecer da onde a gente também tira algumas informações, né? Porque às vezes o pessoal olha na internet e fala assim, fulano falando em sarcasmo, isso aí é uma invenção de alguém, né? O Ricardo e a Sandra que estão inventando e trazendo, né? Não é, a gente tem as fontes, né? Que já são Sim. fontes de há muito tempo, que as pessoas fazem esse estudo, né? Trabalham em cima desses assuntos, dessas vibrações, dessas energias, e a gente então tenta trazer um pouquinho dessa fonte, né? E o Edgar Cayce foi um dos primeiros a trazer a informação sobre o que eram os registros akásticos, né? Ou o livro da vida, né? Para poder a gente esclarecer um pouco sobre isso. É que a gente, hoje está muito comum se falar sobre isso, porque até temos terapias aí próprias só de registros acásticos, né? Então, antigamente a gente não se via falar muito sobre.
mas é uma coisa que já vem de muitos anos, né? Que a gente conhecia como que o livro da vida, todo mundo que você vê na Bíblia também tem. A gente vê que fala Sim, o livro da vida, né? Que é onde está registrado tudo, tudo que a gente vivenciou, tudo que a gente vivencia, né? Então, eu acredito que hoje a gente está tendo maior facilidade de acessar, porque todos nós somos capazes de acessar os nossos registros acásticos. E uma forma da gente conseguir acessar nossos registros acásticos é através dos estados alterados de consciência, né? Então, é numa meditação, é num trabalho aí de hipnose. Então, quando a gente está fazendo um trabalho aqui na mesa, a gente consegue acessar. Então, tá hoje é travando muito de novo, mais. Sandra. Hoje a espiritualidade, mas isso como que a gente consegue acessar? Através da permissão da espiritualidade. Então, ela nos permite. E também não é tudo que você quer também ali acessar que você vai conseguir. Porque existe um guardião, que eu estava até lendo sobre isso, que existe os guardiões dos registros, que guardam os registros, né? E a gente consegue acessar aquilo que nos é permitido e aquilo que a gente precisa, de repente, trabalhar, que é o que eu vejo na mesa, na prática da mesa, né? A mesa, ela me Então, traz informações do registro acástico daquela pessoa, daquilo que está necessitando ser trabalhado, naquele momento que está afetando a vida dela hoje, mas não como uma curiosidade, eu quero saber quem eu fui. Então, não é bem assim, não é bem assim. Então, é muito importante a gente não, colocar isso, né? e é interessante, viu, Sandra, o que você está falando, porque assim, quando você vai buscar, estudar o Edgar Cayce e o que ele traz sobre os registros acásticos, né, ele fala exatamente isso. Ele fala, olha, os registros acásticos é é uma fonte de informação que registra tudo aquilo que é produzido pelo ser humano. Então, esse registro é feito de todas as ações, tudo aquilo que o ser humano pensa, tudo aquilo que ele faz, as suas intenções, tudo, não só de uma vida, não só dessa vida presente, mas das vidas anteriores também, né, ele falava, e também, né, para a gente continuar. Tudo bem aí? Tá, Deu uma é, sumida, né? tá pausando bastante, tá caindo bastante, viu, Sandra? Tá muito ruim a minha internet hoje. Hoje, É uma o pena. ideal seria talvez você reconectar lá a internet, desligar e esperar ela entrar É, novamente, talvez, pode ser, pode ser, pode ser. né? Aí vai demorar um Sim. pouquinho, né? Mas aí Mas você acho que fica já aí, eu volto. já me deixa aqui, né? Você vai me deixar aqui sozinho, Mais um pouquinho, então. Deixa eu tentar. tá? Enquanto isso, eu tô falando aqui, viu? É, não vai ter jeito, realmente é melhor que ela tente reconectar lá a internet dela, desligar o aparelho e ligar novamente para que ela consiga estabilizar essa internet dela, né? Então, enquanto isso, eu continuo aqui falando, né, sobre o Edgar Cayce e aquilo que ele trazia, né? Então, ele falava que os registros acásticos seriam, então, todos os registros que são feitos pelo ser humano. Então, o ser humano ele vai produzindo a partir do seu pensamento, das suas ações, a partir daquilo, das suas crenças, né? Ele vai, então, produzindo esse registro, que é algo automático. Por isso que ele chama de
o livro da memória de Deus, que ele chama, né? O livro da memória de Deus. Porque ele é automático. À medida em que vai acontecendo as coisas, isso vai ficando registrado nesse grande livro, vamos dizer assim, que é natural, né? Criado através, então, da natureza, né? Da criação do nosso Criador, nosso Pai Eterno, né? Então, esse registro, ele vai sendo ali selado, né? Todas as informações de vidas anteriores, da nossa agora, né? E as ações da nossa vida presente, Edgar Cayce fala, que estão relacionadas com esses registros também do passado. Então, por exemplo, uma encarnação que nós temos, nós não vamos lembrar exatamente das vidas passadas nossas na reencarnação. Mas, porém, todavia, essas informações que estão no registro acásticos, eles nos dado, vamos dizer assim, meio que alguns flashes de informações. São coisas que nós aprendemos, né? E que nós vivenciamos no passado, e isso influencia no nosso dia a dia hoje. A gente vê muito isso nas apometrias, né? Que a gente consegue resgatar também nas apometrias, na própria mesa multidimensional, quando é feito o trabalho de resgate ali de vidas passadas, a gente tem o registro das informações. E esses registros, então, aparecem na mesa para nós. E a partir, então, desses registros antigos, né, das nossas vidas anteriores, ela influencia diretamente o nosso dia a dia, nosso caminhar de hoje, né? As nossas escolhas de hoje também nos direcionam para uma vida no futuro. Então, o Edgar Cayce, como a gente sabe que o tempo ele é relativo, ele não tempo e espaço, ele não é exatamente da forma que a gente acredita, né? Passado, presente e futuro, tudo está entrelaçado, né? Como diz o próprio Einstein. O Edgar Cayce dizia, então, que era possível acessar tanto esses registros do passado, quanto acessar os registros tanto do presente da pessoa, quanto do futuro da pessoa, o futuro possível, né? Aquele futuro que depende das suas escolhas do presente. Então, por isso que o Edgar Cayce ele conseguia fazer previsões futuras. E aí? Iniciei, vamos ver. Vamos ver, tá? Então, vamos continuar vibrando. Então, Continua aí, continua. ele diz então que é possível então ver o futuro justamente por isso, porque você consegue também resgatar essas informações que estão no registro acásticos, baseado então numa previsão daquilo que pode acontecer no futuro, dependendo das escolhas que estão naquele presente. Ou seja, você está pensando num determinado caminho a seguir do seu presente, esse caminho ele vai te possibilitar várias possibilidades, entre várias possibilidades, existe uma que está mais de acordo com aquilo que você está pretendendo no presente. Então, é um futuro possível. Pode ser mudado? Pode. Então, por isso que tanto o Edgar Cayce quanto um outro personagem muito importante da história espiritual nossa, que é o Nostradamus, tinha condição de ir lá e fazer essas buscas dessas informações e trazer essas informações dos registros acásticos e, a partir daí, fazer as previsões que eram feitas, né? Aí também, a Sandra falou do livro da vida, né, que a gente encontra na Bíblia, a gente encontra isso lá no Apocalipse, né? E João, também no Apocalipse, ele é levado para o plano espiritual e lá ele tem, então, contato com o livro da vida. E é a partir do livro da vida que ele consegue fazer as previsões apocalípticas, né? Que acaba levando o livro do Apocalipse, que é o livro de revelação, né? E aí, Edgar Cayce, Sandra, voltando então no que você estava falando, Edgar Cayce ele fala exatamente isso, que aquela informação que ele trazia para a pessoa, quando ele fazia a consulta para a pessoa, era do registro acástico, mas ele falava que era apenas uma parcelinha do que estava no registro e aquilo que é necessário para o atendimento da pessoa, para o que a pessoa precisava naquele momento, né? Porque senão ia ficar um monte de informação que não tem nenhum sentido nenhum, que para a pessoa não vai resolver nada. É igual você ter curiosidade de fazer regressão, né? Eu fiz já, mas a regressão por si só não te traz nada. O que traz é se você vai ali atrás de uma informação específica que vai te ajudar em algum processo que você está passando, né?
E isso é importante. Isso. Então, aí uma coisa que é importante também a gente saber que quando a gente está acessando registros acásticos, eu falo pela experiência que eu tenho da mesa, a gente acessa, que nem eu consigo acessar, então vem, como que vem? Pode vir como uma cena, de eu ver uma cena, ou pode acontecer de você vir uma palavra, uma intuição, aquilo que você precisa falar para a pessoa. E mesmo quando vem uma cena que a gente consegue acessar ali, geralmente é para se trabalhar o quê? Às vezes, o que que acontece? O que que a gente pode trabalhar? O porquê da gente acessar um registro acásticos? Para liberação, de, às vezes, de algum trauma. Então, às vezes você teve um trauma numa vida passada e isso está te prejudicando hoje. Então, é para liberação também de conflitos, de medo. Às vezes as pessoas têm medos. Medos, no geral, alguma situação que atrapalha a vida dela, ela não sabe o porquê. Então, às vezes, é um medo que ela adquiriu no passado. O que eu falo passado pode ser de uma infância, pode ser de uma vida passada, então pode ser de algum acontecimento nesse decorrer da vida dela, a gente fala assim, que os registros da Caixa são registros da nossa alma. Então, é tudo que a sua alma já vivenciou na sua vida toda, como alma, né? E, então, a gente pode liberar crenças limitantes, a gente consegue liberar questões emocionais. Às vezes a pessoa tem um problema emocional e que ela não consegue identificar nessa vida. Às vezes ela faz anos de terapia e não consegue identificar essas questões emocionais. E aí, então é mostrado para a gente consegue acessar o registro acástico e é mostrado para a gente, e ali é trabalhado, é liberado. Então a pessoa tem a consciência, a gente traz essa consciência para a pessoa e consegue ser trabalhado, ser liberado. Uma outra coisa também que é importante eles saber que quando a gente acessa, não é que a gente está limpando aquela memória, a memória não vai ser tipo apagada, né? Você teve um trauma, tá? A memória está lá, ela não vai ser apagada, ela vai ser, a gente vai acessar essa memória para trazer a consciência do que aconteceu para esse trauma ser liberado, a questão daquilo que está prejudicando ela, do emocional, né? Mas a memória, a gente não apaga a memória de registro É acástico. porque o pensamento, né? O pensamento ele cria, né, Sandra? Então, quando você tem um trauma, esse trauma ele cria, né? Ele cria uma forma de pensamento que a gente chama, né? Que essa forma de pensamento ela cristaliza, ela cria uma força. É uma energia que está ali condensada, que está ali naquela forma de pensamento. Então, ela atrapalha, porque às vezes a coisa é um trauma que ela fica ali e ela vai te atrapalhando exatamente. E a liberação de mais energias para você, né? Ser atraída essas energias, mas também para você liberar também para poder você fazer outras coisas, para que você tenha outros pensamentos, para que você tenha outras formas de pensar, né? E então, por exemplo, em relacionamento, né? Então você tem um trauma ali de alguma situação do passado, de uma vida passada sua, que envolve ali uma questão de traição, uma questão que foi muito traumatizante num relacionamento, e essa energia, esse forma pensamento, ela fica ali, né? E ela mantém uma vibração, né, muito forte em cima daquele fator que aconteceu. E por mais que você não tenha consciência dessa vida e do que aconteceu nessa vida atual sua, o registro acásticos, né, dessa situação está lá. Então, e a gente tem o acesso de uma forma inconsciente, né, inconsciente dessa informação. Isso está lá com a gente, faz parte, porque nós vivemos ela, né? E aí ela está travada. E ela continua ali, então a gente não sabe por quê, mas eu não consigo me relacionar com ninguém, porque essa energia está lá travada, desse trauma que a gente tem. Aí, então, quando você registra, né, ou melhor, quando você acessa, né, através da mesa, né, e você faz ali um trabalho, é exatamente para quê? Para desbloquear, então, essa vibração, essa energia que está lá, né, fechada daquele trauma, para poder justamente liberar, né?
Seria exatamente. Isso. E é muito interessante porque exatamente tudo que você está falando é exatamente o que o Edgar Cayce falava, assim, é muito legal. Então, isso que eu tô te dizendo é pela minha prática, É, né? Que eu comecei a vivenciar isso na prática com os atendimentos da mesa. E uma coisa muito importante também da gente saber, porque aquilo que nos é mostrado, que a gente acessa, é exatamente aquilo que a pessoa, além da gente, aquilo a gente vai acessar o que está, o que a espiritualidade vai permitir que seja acessado, e também aquilo que a pessoa ela está em condições de saber, sim, porque sim, você não vai querer liberar um trauma e criar um outro trauma, sim, por exemplo, né? Então, quando a gente mostra para a pessoa, é porque ela está, naquele momento, ela está preparada para saber, ter a consciência, trazer a consciência daquela situação e liberar essas questões aí, essas travas. Então, é assim que acontece. Então, isso traz uma. E o que melhora na vida dela? Ela vai trazer essa. Então, por isso que a pessoa às vezes sai da mesa e fala assim: nossa, eu estou me sentindo tão bem, estou sentindo uma paz. Então, é liberado as questões que estão ali travando ela, e ela vai sentir uma sensação boa, uma sensação de paz, né? Se sentir tranquila. E isso, no decorrer da vida dela, ela vai, no decorrer dos dias, ela vai sentindo ela, nela mesma, né? Que eu sempre falo para a pessoa, começa a se observar, que às vezes é uma forma de pensar que muda, né? A forma dela agir. Então, é muito sutil o que eu percebo, assim, muito sutil. E é bem interessante essa questão dos registros. não, é muito legal porque o registro acástico é daí que a gente tira mesmo as nossas intuições, por exemplo, né? É isso que Sim, é sim, muito, vem muita intuição, vem muito, porque quando a gente consegue acessar os nossos registros, então é como se você tipo buscasse respostas e as respostas vêm. exatamente, exatamente. E muitas vezes a gente acaba fazendo isso, né, de uma forma, às vezes nem sabendo o que nós estamos fazendo, né, esse resgate desse registro, porque na verdade, sim, às vezes a gente acha que a coisa é tão assim, a gente só precisa ser um Edgar Cayce para acessar, precisa ser um Nostradamus para acessar. Não, 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 não. Né? A gente tem o auxílio dos nossos mentores espirituais, nós temos o auxílio dos mestres, né? Da de branco universal, dos anjos, arcanjos, dos elementais, né? Nós temos todo um acesso aí de auxílio de seres que pode nos auxiliar também na busca desses registros, né? Prática da meditação, né? Extremamente importante, né? Isso que eu ia falar. Você, através das práticas da meditação, você consegue acessar os seus registros acásticos. Não necessariamente você precisa passar por um terapeuta. Você consegue, a gente consegue, a gente tem essa capacidade, sim. A espiritualidade, ela nos permite, e hoje está muito mais fácil a gente conseguir acessar esses registros. Então, é bem tranquilo. A gente acha que é uma coisa difícil, não é? É muito simples. É que Muito simples nós mesmo. estamos muito mais abertos, né, Sandra? Assim, por mais que nós temos uma situação global, né, de humanidade bem difícil, mas se nós compararmos o acesso que nós temos hoje, as informações, a abertura que as pessoas têm para a espiritualidade, comparado ao, sei lá, 50 anos atrás, a diferença é muito grande, né? Total, Muito total. grande. É outro estado, quando a gente fala, é outro estado de consciência. Isso, entendeu? E, Por isso que eles conseguem estar atuando mais ativamente na nossa vida. Quanto mais você desperta, quanto mais você busca, mais a espiritualidade consegue atuar com você. Exatamente. E o registro acástico, ele serve como um auxiliador. Por quê? É como se você estivesse resgatando ali alguns pontos da sua vida que são marcantes para você continuar trilhando, né, um caminho.
né? Então, o acessar é isso. E esse acessar não é, né, aquilo que você disse, né? Não é exatamente uma coisa assim, né, uma situação que aparece num filme. Depende muito da necessidade de cada um e da forma com que a coisa está sendo feita. Então, às vezes, vem a Sim. partir, você faz uma meditação lá, faz um trabalho meditativo, e aí você tem uma pergunta específica, né? Que isso é muito importante também na meditação, né? Você quer acessar o registro akáshico, você tem que ir atrás de alguma coisa que vai realmente trazer benefício. Então, para isso, você Isso, vai já com isso direcionado, né? Porque senão fica aquela coisa, isso. quero acessar o registro akáshico. Ah, tá bom. Aí vai lá, fica lá, faz a meditação e fica lá. E aí vem um monte de coisa que você não sabe nem o que é, você não consegue Isso mesmo. nada, você não consegue, né? Então, assim, a gente precisa ter direcionamento para as coisas, né? Então, quero saber, de repente, como você disse o exemplo, de que eu tenho medo de alguma coisa e eu não sei dizer exatamente por que desse medo. Então, aí já tem um direcionamento. Então, eu preciso saber por que eu tenho medo lá de água, né? Do mar. Por que eu tenho medo do mar? Então, eu vou e faço as minhas meditações, né? Direcionado para isso, para querer entender isso em mim. E aí, Isso. à medida que a gente vai conseguindo praticar a meditação, porque não é uma coisa tão simples também assim, é uma prática, né? Chama prática, por isso que chama meditação, né? Eu estou Isso. meditando, né? Ali uma espécie de um trabalho que está sendo feito na minha mente, de reconstrução, né? Mental, energético. Então, eu tenho que estar direcionado. E aí, à medida em que eu vou realizando essas meditações, em auxílio, sempre com auxílio do plano espiritual, né? Posso utilizar decretos, inclusive, né, Sandra? Para poder fazer. Muito importante. Muito bom você utilizar decretos. E aí Muito eu bom. consigo acessar. Eu conseguindo acessar, vai vir o quê? Às vezes pode vir alguma cena, mas na grande maioria das vezes, provavelmente deve vir o quê? Aquela intuição que vem, Intuição. né? Aquela Intuição, isso mesmo. para você assim, ó, o teu medo é disso, né? Isso mesmo. Vem, vem. Pode vir também como um sonho, pode vir em sonho. A espiritualidade vai mostrar para você, de alguma forma. E o que acontece assim na mesa é muito interessante, porque assim, a pessoa, eu gosto quando a pessoa traz um tema, sabe? A pessoa fala assim, então, eu sou uma pessoa muito insegura, então acontece assim, eu gostaria, assim, eu tenho um problema na parte profissional, porque eu tenho insegurança, ou então a pessoa vem falar assim para mim, então eu não sei falar não, gostaria de saber, eu tenho assim atitudes, comportamentos que eu não sei porquê, eu não consigo melhorar. E aí a gente vai para a mesa e aí acontece de eu conseguir acessar esse registro akáshico, a gente vem uma questão de uma vida passada e que ela aconteceu um trauma ali. E aquilo a gente às vezes traz para essa vida. E aí aquilo, naquele momento daquilo que é mostrado, é liberado. Então a pessoa ela já sente uma diferença. Aí é sutil, mas ela vai perceber que aí, a partir do momento disso, ela vai começar a sentir, que entender, sabe, trazer um entendimento, falou, poxa vida, mas eu senti assim justamente porque eu era daquele jeito e eu continuo sendo assim, porque às vezes acontece isso também. Uhum. A pessoa numa vida passada, ela tinha um comportamento e ela traz o mesmo comportamento. Ela não mudou, ela é a mesma. Ela, né, saiu de uma vida para uma outra vida É, e ela é a mesma coisa. Assim, poxa vida, eu. E aí a pessoa tem essa consciência, fala, caramba, desde a outra vida eu já era assim. Então, peraí, eu preciso mudar. E ela consegue ter esse entendimento. Então, é trazer a consciência. Não é limpar a memória. Trazer a consciência. isso, E ela começa a ter um entendimento melhor para ela conseguir trabalhar isso com ela. E é assim que funciona. exatamente. E aí ela produz um presente agora diferente daquele que ela tinha,
justamente porque ela consegue, então, agora, com a consciência daquilo, trabalhar isso nela, né? Que é importante, e produz, então, um possível futuro bem diferente daquilo que ela também estava produzindo naquele momento, né? É um possível futuro Sim, melhor, sim. né? Por isso que as coisas começam a acontecer de formas diferentes, né? Aí aquele trauma que ela tinha deixa de existir, aí vai aparecendo as situações, aí vem, sei lá, emprego novo, pessoas novas, namorados novos, e aí vai. Sim, sim. Sim, eu falo assim, que é um trabalho, a pessoa com ela também, né? Que é que a gente fala que é o autoconhecimento, é a busca, né? Do nosso autoconhecimento. E os registros acásticos, eles estão aí para poder nos ajudar nesse sentido. E Né? é bem interessante, porque às vezes não vem só, como que nem a gente estava falando, não vem só como uma imagem, às vezes. Mas às vezes vem uma intuição para eu falar para aquela pessoa e aquela frase que está sendo, tipo, me intuindo para eu falar e eu falo, às vezes faz toda a diferença para ela. Porque às Sim. vezes uma coisa que ela não estava enxergando, que ela começa a enxergar de uma maneira diferente, de uma outra visão, Né? que ela não estava conseguindo enxergar. Isso também é uma liberação, isso também é um acesso ao registro acástico. Sim. É mais ou menos como se, né, fazendo uma comparação, um paralelo, bem simples, né? É como se pessoa que vai lá, por exemplo, vai lá num centro de Umbanda e vai passar lá com o preto velho, né? E vai perguntar lá, por que que eu e, sei lá, e meu irmão briga que nem gato e cachorro, né? Aí Uhum. aí o preto velho vai olhar com aquela cara, né? Com aquela bondade toda que ele tem. Aí ele fecha o olho, aí ele busca lá no registro acástico a informação. Aí traz a informação. Uhum. Ele fala: então, meu filho, é que vocês dois eram inimigos do passado, né? Então, assim, Mais ou menos isso. é mais ou menos isso, né? É que seria você que Uhum. estaria no papel do preto velho Isso, é mais ou e aí menos isso. a informação, né? É Vai isso lá, mesmo. registro acástico e traz a informação. Isso. Aí a pessoa fala assim, nossa, mas assim faz todo sentido, porque eu. Isso que você está falando, assim, de sentimento, é exatamente como eu me sinto hoje e tal. E aí, então, isso é acessar os registros acásticos. É isso mesmo. É bom. Bom, ninguém perguntou nada, ninguém quer saber. Tem gente que está entrando ainda, né? Sejam bem-vindos, quem está entrando agora, né? E é, Complementando, uhum, Ricardo, uma outra coisa também que a gente fala assim, o que que os registros acásticos trabalham? Então, trabalha muito em crenças limitantes, que eu falei, né? sim, Ele também, quando a gente acessa os registros acásticos, a gente consegue a dissolução de contratos que a gente fez aí em vidas passadas, acordos que a gente faz, votos de pobreza, tudo isso que a gente consegue eliminar e a gente trabalhar é através do quê? Do acesso aos registros acásticos. E a gente tem, quando a gente tem essa permissão, né? Tudo é sim, sim. pela permissão, quando a espiritualidade nos permite acessar e a gente consegue sim trabalhar nas soluções desses contrastes, desses votos aí que a gente fez de pobreza. Então, e aí é como se depois disso a nossa vida começa a ter um fluxo, começa a ter a nossa energia ter um fluxo natural, né? Então, para a gente poder ter esse fluxo natural da nossa vida, sem essas travas nos impedindo aí de crescer, de evoluir. Então, isso é muito bacana. Assim, quando eu comecei a aprender sobre registros da Caixa, eu fiquei encantada, porque, poxa vida, a gente conseguir dissolver, liberar traumas que estão aí impedindo a gente de crescer, de evoluir, poxa, é uma benção, né? É uma benção. E tudo de acordo com o que a gente tem hoje, né? Hoje, vamos se dizer assim, nós estamos vivendo uma transição planetária muito intensa e a coisa está muito rápida, né? Então, assim, o tempo Isso. não é mais aquele tempo que nós, né, estávamos habituados,
as coisas estão Não é vindo de mesmo? uma forma muito, muito intensa, assim, para que seja trabalhado todos esses traumas, essas situações do passado nosso. E isso é importantíssimo, então, esse acesso aos registros, porque ele que nos norteia muitas vezes para poder a gente conseguir trabalhar todos esses traumas nossos, né? E conseguir fazer a coisa, porque a coisa está acelerada, a gente precisa correr, não tem mais para onde Ai, fugir, né? demais. Não tem mais É. aquela história, né, Sandra, que a gente ficava assim, ah, não, eu vou deixar para a próxima reencarnação. Não existe mais isso, não. Nada. É É aqui nessa agora, vida mesmo que a gente tem que trabalhar. não tem mais como, é agora. Vamos correr, vamos fazer, porque tem que, né? A gente tem que evoluir. Sim, e a gente tem que abraçar essas oportunidades aí que a espiritualidade nos dá. A gente abraçar, porque a gente já fez muita coisa errada nessa existência toda aí da nossa alma, né? A gente já fez muita besteira, então agora está na hora da gente começar a resgatar e a gente começar a procurar se melhorar, né? E não só resgatar as vidas passadas, coisas que passou, mas também da gente se autoanalisar, se autoobservar, para que a gente possa levar daqui para frente uma vida melhor, né? Ser pessoas melhores. Isso é Exatamente. muito importante Isso é também, importantíssimo, né? Importantíssimo. né? Bom, então Então, é isso. essa despertar da consciência que a espiritualidade fala muito, é sobre isso, a gente ter a consciência. É. Eu acredito, assim, com o trabalho da mesa, né, é um trabalho que tem também muito, muito fortemente esse propósito, né, do despertar, né? Sim, Então, a total. pessoa, Eu acho que é, para mim, é o mais importante. né, Por isso que eu falo que é uma ferramenta de autoconhecimento. sim, sim, Traz muito essa questão do nosso do despertar mesmo. Então e aí ela vai buscar o que tem? Tem trauma, tem, fez voto de pobreza, tem questões emocionais. Então a gente vai no decorrer das sessões conseguindo liberar isso conforme a permissão e conforme aquilo que a pessoa ela está, que ela tem a capacidade de conseguir acessar, assim, trabalhar. ela tem condição já, né? Porque tem coisa que a gente precisa ainda aprender, né? A gente precisa vivenciar algumas Isso, coisas porque que nem tudo é no seu, sempre a gente fala, tudo é no seu tempo, né? é tudo, tudo, Tempo certo. tudo certo. E E às vezes aí, não somos nós que sabemos, a né, espiritualidade que sabe qual exatamente, é o momento, né, exatamente. que a gente Então, está é isso, Sandra. preparado. Nós já estamos já com quase 9 horas, né? Sim, E podemos nós vamos fazer fazer a ativação. a ativação. Sim, vamos fazer a ativação da mesa, então. E aí a gente vai fazer um decreto, a gente vai fazer um decreto, então, para limpeza e dissolução aí dessas questões e também dos resgates aí da liberação aí, para a gente poder trabalhar e conseguir aí acessar esses registros acásticos, a limpeza. Então, trabalhar na questão dessa limpeza aí dos registros acásticos. Vamos torcer aí, porque a internet voltou a ficar meia rodinha, rodinha Ah, é? aí. É, Ixi, pulou, cortou o que eu falei, cortou o que eu falei, pouquinho, cortou um pouquinho. cortou um pouquinho. Então, vamos tentar fazer, vamos ver. Vamos Então, vibrar. vamos lá, Vamos pedir para todo mundo. eu vou mostrar, Quem está então, eu vou assistindo aí, tentar mostrar aqui, vai funcionar. vou virar a câmera aqui para a gente poder ver a mesa, tá bom? Aí eu vou pedir para vocês fecharem os olhos, então. Vamos fazer a abertura aí da mesa. Então, vou começar aqui com a grande invocação do ponto de luz na mente de Deus, que flua a luz na mente dos homens, que é a luz dessa terra.
do ponto de amor no coração de Deus, que flua amor aos corações dos homens, que Cristo retorne à terra. Do centro onde a vontade de Deus é conhecida, que o propósito guia as pequenas vontades dos homens, propósito que os mestres conhecem e servem. Do centro que chamamos a raça dos homens, que se realize o plano de amor e de luz, que fecha a porta onde se encontra o mal. Que a luz, o amor e o poder restabeleçam o plano divino sobre a terra, hoje e por toda a eternidade. Amém. Invocamos agora a presença divina do nosso eu superior, em nome da hierarquia de Arcanjo Miguel, ativamos agora ao nosso redor e desse espaço sagrado o manto de invisibilidade, para que sejamos preenchidos com uma proteção extra contra todo e qualquer mal, tornando-nos invisíveis e invulneráveis em todos os tempos, níveis e dimensões. Em nome do bem-amado Mestre Saint Germain, decretamos agora que a chama violeta preencha o nosso ser, consumindo instantaneamente todos os pensamentos, sentimentos, palavras e ações negativas de qualquer natureza e transmutando em luz toda a nossa vibração e energia, limpando as nossas auras e abrindo os nossos caminhos. Ativamos os nossos corpos crísticos para o propósito da nossa cura em total conexão com o amor da fonte criadora. Que esse trabalho seja realizado sempre e somente com o amparo espiritual de Deus, Pai e Mãe, Mestres Ascensionados, Confederação Galáctica, nossos anjos protetores. Decretamos que essa sagrada experiência está agora selada e protegida. Pedimos a conexão e o ancoramento da consciência de Gaia neste momento, que nossas raízes se estendam ao centro da Mãe Terra, se entrelace ao seu grande cristal interno, calibrando, nutrindo e aterrando nossas frequências. Declaramos nossa intenção maior de levar toda a cura realizada por meio deste portal de luz às grades energéticas planetárias desse orbe existente em todas as dimensões, assim como todos os seres, todos os reinos que habitam esse planeta em todas as linhas de tempo e espaço. Assim é. Invocamos agora os nossos irmãos de luz, cetáceos, golfinhos e baleias, pedimos o seu auxílio na realização dessa harmonização para que toda a cura seja recebida, incorporada, balanceada e difundida. Pedimos agora a permissão do Cristo interno, do eu superior, dos mentores e guias, de Sandra Aparecida Viana e todos os que estão presentes agora nessa live, para ativar seu mercado pessoal, pedimos o acesso necessário à fonte divina, arquivos acásticos, sabedoria inata para a realização desse trabalho. A amada poderosa presença eu sou, em nome do meu Cristo interno, alinhado agora ao grande sol central, peço a presença do nosso eu superior, dos nossos mentores e guias espirituais. Invoco o nosso Deus, Pai e Mãe, ao Cristo Cósmico, Mestre Sananda, Arcanjo Metatron, Arcanjo Miguel, Rafael e Samuel, todos os anjos, arcanjos e heroíns, aos mestres ascensionados cósmicos e planetários e membros da grande fraternidade branca, a Confederação Galáctica, o comandante Astar Sheran, as frotas do Comando Estelar, Comando de Santa Esmeralda, Comando de Santa Ametista, Comando Siriano e os demais comandos a serviço da luz. Convidamos Cryon, as Mães Estelares de Lemúria, Mestre Dama de Telos, Lorde Arcturus, Mestre Sanat Kumara, nossos irmãos interestelares, aviários azuis, pleidianos, arcturianos, sirianos, andromedanos, alfa centurianos e todas as famílias estelares da luz, aos devas elementais da natureza, as presenças divinas de toda a humanidade terrestre, de toda a hierarquia da luz que deseja se unir a nós neste momento. Que se abra os portais de cura para que esse trabalho se realize nas energias de amor incondicional, luz, graça, paz, em total sintonia com a vontade da fonte criadora. Está feito, está feito, está feito. Agora eu vou fazer o decreto de ativação de limpeza dos nossos registros acásticos. Vamos respirando profundamente, soltando o ar bem devagar. Em nome do eu sou o que eu sou, eu e todas as pessoas que estão assistindo essa live neste momento,
ordeno agora o resgate, cura e libertação de todos os nossos corpos fractais ancestrais. Eu comando a desconexão de todos os cordões energéticos que aprisionam o nosso ser em todas as dimensões e espaços de tempo, assim como a nossa árvore genealógica, física e espiritual. Eu comando a cura e transmutação de todo o nosso histórico ancestral, todas as dores, traumas, crenças, abusos, medos e todo e qualquer elemento de baixa frequência nocivo, problemático, destrutivo, que gere memória consciente nessa vida e que nos impede de acessar e expressar a magnificência do nosso ser e nos integrar completamente ao nosso eu superior e à malha cósmica. Eu e todas as pessoas dessa live, que estão assistindo essa live neste momento, cancelo todos os nossos bloqueios negativos registrados em nossos registros akáshicos dessa vida passadas e paralelas, e peço que sejam transmutados em amor e encaminhados à fonte primordial. Aqui agora todos estamos sendo libertos e preenchidos pelo puro amor incondicional do grande Espírito. Está feito, está feito, está feito. Kodosh, 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 Adonai Sabaoth. Kodosh, 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 Adonai Sabaoth. Kodosh, 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 Adonai Sabaoth. Que todas as energias desse trabalho sejam curadas e manifestadas em nossa realidade terrena e se distribuam para todos os cantos da Terra e da galáxia onde forem necessários. Que todos os nós emaranhados de energias desqualificadas, assim como todo o trauma histórico gerado através de todas as gerações e raças humanas que estejam armazenados na consciência de Gaia, sejam limpos e transmutados permanentemente. Agradecemos com todo o nosso amor ao Mestre Sananda, a Mãe Maria, aos bens amados Mestres Ascensionados, todas as legiões angélicas. Agradecemos a todos os nossos irmãos intergalácticos de todas as estrelas e dimensões, a todos os comandos galácticos, aos elementais da natureza e devas, aos nossos irmãos cetáceos, assim como os nossos eu superiores, nossos mentores espirituais e todos os seres de luz que estiveram presentes nesse trabalho. Agradecemos o vosso fruto de luz e amor. Eu decreto agora que se fechem os portais, mantendo as nossas conexões com os nossos seus superiores, mentores e seres de luz que nos tutelam, que se mantenham ativos nossa conexão com Gaia e o círculo eletrônico protetor do arcanjo de sempre. Gratidão, gratidão, gratidão. Assim é, assim é, assim é. E vamos abrir os nossos olhos. Voltar, tá tentando reconectar a internet da Sam, né? Mas é isso. Ela ainda vai voltar ainda para poder fazer a finalização, né? E abre a mesa e depois ela vai fechar a mesa, né? Mas é uma energia realmente muito forte mesmo, né? Ela caiu realmente, né? Daqui a pouco ela já entra novamente aí, né? Então é assim, quem sabe faz ao vivo, né? Só a internet que não ajuda muito, né? As questões técnicas elas sempre são meio complicadinhas, né? E vamos tentar ver se a gente consegue resolver um pouco mais essa questão aí. Ela está tentando entrar de novo aqui, deixa eu aceitar ela, para ver se ela termina a parte da ativação. Ela está tentando entrar aí. Na...
tá tentando, mas ainda assim não está conseguindo, né? É. Infelizmente, a internet. Mas que bom que foi bem no finalzinho, né? Tinham feito então, os decretos. Já deu para ter uma noção ali, dá para ter uma noção da mesa. Foi bem legal porque ela direcionou a mesa para nós, então deu para a gente fazer essa leitura junto com ela da mesa, né? Embora ela tenha falado para a gente fechar os olhos, né? Mas a gente sempre mantém um pouquinho, um olho fechado, o outro meio aberto, né? Para tentar a gente visualizar ali como que ela está fazendo com a mesa, né? Que é curiosidade que todo mundo tem, eu tenho certeza absoluta que vocês fizeram isso também, né? Ficaram com os olhinhos abertos, fechados. Aí, voltou! Ai, gente, desculpa. Caiu bem na hora da ativação, né? É, Nem sei quanto tempo ficou. Eu não, sei que eu fiz, tá? Foi direcionado para todo mundo. você terminou, Fizemos aí. a hora que você terminou que caiu. Ai, que pena. Mas que bom que deu para terminar, É, então, é. né? Eu tentei colocar a minha câmera para vocês poderem ver a mesa, eu atuando na mesa, né? Não sei como que ficou. Eu estava falando que eu tenho certeza que todo mundo, que você falou para todo mundo fechar o olho, né? Que eu tenho certeza que todo mundo fechou um olho e deixou o outro aberto para ver, né? É, depois ver, né? Pelo menos para vocês verem um pouquinho a mesa. Mas é isso então. Precisa encerrar, né, Sandra? Precisa fechar também, né? Não, fechei, já fechei. Na verdade, eu Tá. já fechei a mesa. Fiz o decreto e também já aproveitei e já fechei. Então tá bom. Então, menos mal. A Sidney está falando ali que realmente a curiosidade é bastante, né? Ela tá rindo ali. Uhum. Sim, então Beleza. pode ser que vocês tenham algum insight, porque a gente trabalhou, a gente fez um decreto, a gente fez uma ativação aqui de limpeza de registros. Então, assim, vai ser trabalhado com cada um de uma forma. Então, pode ser que vocês sintam alguma coisa, pode ser que venha em sonho, pode vir em intuição, mas com certeza todo mundo que estava aqui foi trabalhado. Não dá para a gente, eu não consigo assim ter um acesso assim de todo mundo, né? Eu só Sim. consigo quando estou com uma pessoa aqui. Mas ele é um decreto assim muito forte. Todas as vezes que eu faço esse decreto, a gente consegue acessar o registro Akasha de alguma forma. Então, eu vou pedir para vocês se observarem, que com certeza alguma resposta vai vir aí para vocês. Bom, eu sou suspeito para falar, né, Sandra? Porque quando você faz o decreto, eu já me arrepio todo, já a energia já sobe, desce, já fica, né? Aí eu sou meio suspeito para falar disso, né? Vou Ah, é falar que eu muito tô. gostoso, porque a gente sente a presença, né? A gente sente a presença dos seres de luz com a gente aqui. Toda vez que abre, é uma energia muito forte e é trabalhado com cada um de vocês que estão aí presente aí com a gente. Com certeza, né? E agradecendo então novamente a presença de todos, vocês que estiveram aqui, os que entraram e depois não Gratidão, conseguiram gratidão. ficar, saíram, estão entrando agora no final, Isso. os que vão assistir depois aqui no canal aqui do Instagram também, né, do Mesa Multidimensional, e também lá do canal do YouTube também. Depois eu vou editar o vídeo, aí eu posto lá. Também agradecer a É, presença de todos vocês, né? outra coisa que eu queria falar é que fica ativado, gente, porque assim, né, a energia ela não tem, é temporal, então se vocês quiserem assistir novamente e fazer a vibração novamente do decreto, a qualquer momento que vocês quiserem, ou quem não conseguiu participar ao vivo, perdeu, pode ir lá assistir de novo, porque a energia ela é a mesma. A gente Sim, consegue entrar em sintonia porque a energia ela é atemporal. sim. Isso é importante, E, né? né, infelizmente, desculpa aí, porque só foram os problemas técnicos aí da internet. E espero que na próxima a gente consiga fazer bonitinho ainda. Ainda bem que o Ricardo ficou firme e forte aí, né, Ricardo? Me deixou sozinho um monte Ainda de bem, vezes. gratidão. Ainda bem que eu falo muito, né? Porque aí dá tempo, né, de você conseguir. Sim,
Então Ai, tá. bacana. Gratidão. É, É sempre muito bom estar com vocês. ninguém mandou você chamar um historiador para estar junto com você, né? Porque aí eu vou estar sempre buscando Maravilhoso. alguma informação. Justamente para isso. Justamente para isso. Nada é por acaso, Ricardo. Com certeza. Então É, tá. Uma coisa também, né, Sandra? O curso está quase pronto, né? Em agosto nós estamos fazendo a nossa, previsão, sim. comecinho de agosto, né? A gente Sim, realizar esse curso. já tô ansiosa, já tô muito ansiosa aqui. Ai, nosso curso tá aí, gente. Então, assim, na próxima live a gente já vai falar sobre a data, mas é agosto, certeza. Tá? É, Eu acredito que na primeira quinzena, né, Ricardo? A gente estava isso, combinando aí. Né? isso. A gente está definindo aí horários direitinho de a carga horária, e aí a gente vai passar bonitinho para vocês. Mas agosto tá aí e nosso curso está chegando. Exatamente. Então, muito obrigado a todos. Muito obrigado, viu, Sandra? Mais uma vez, sempre um prazer estar Gratidão, com você. Tá? Gente, muito obrigado. gratidão. Fiquem com Deus, tá? E na próxima live a gente anuncia para vocês aí o assunto e o dia que vai ser. Tá bom? Isso. Gratidão. Obrigado. Obrigada a Namastê pra vocês. todos. Uma boa noite. Tchau, tchau. Tchau.